Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense e Otávio quebrou o silêncio, falou, né? Essa fala do Otávio e outra, tá? Um novo Fluminense que a gente tem pra ver aí nos próximos dias, até uma continuação do vídeo de mais cedo que eu trouxe, né? Há grandes mudanças do Fluminense, né? Que devem acontecer nos próximos jogos, eu acredito, tá? E a torcida já começa a mostrar como que deve ser esse novo Fluminense aí. Eu confesso pra você que é um time bem legal, tá bom? Mas antes não se esqueça dele. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, gente. Clique no gostei. Vamos se inscrevendo, por favor, também. Quase 100 mil inscritos. Precisa do apoio, da ajuda de vocês. Se inscreve, por favor, gente. Pelo amor de Deus. Ative esse sininho tricolor. Estamos com quase 100 mil inscritos. E vamos continuar para mais. Se Deus quiser, esse ano Fluminense campeão de alguma coisa. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, ó. Pensando em adiante, né? A gente já tem um novo árbitro, né? Aí, Thiago, por que virou notícia? Porque Fluminense é um dos times que mais sofre com árbitro, tá, gente? Isso aí não sou eu que tô falando, não. Isso é o universo que diz, né? É fato. E então a gente tem aí um árbitro que e a gente tem um bom retrospecto quando ele apita, mas sinceramente o Wilton Pereira Sampaio, é igual aquele Sávio, né? O irmão dele. Que também, pelo amor de Deus. Mas olha, querendo ou não, pensando ali em retrospecto é bom, ó. Nesta semana, a CBF escalou o Wilton Pereira Sampaio para o confronto. Ao todo, o árbitro já participou por 40. Olha só, já apitou bastante. Os últimos deles foi 1-0 sobre o Vasco na final da Copa do... Na final. Sobre... Semifinal, né? Deles foi sobre o Vasco na Copa do Brasil 2025. Tá, então não fala aqui que foi a SM. De acordo com o portal de estatística do Fluminense, o Fluminense tem 19 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Meu amigo, nunca é muito bom, mas, poxa, 55% de aproveitamento, né? Mas, sinceramente, eu acho outro árbitro também que... Eu estou um pouco... Sabe? Eu vou te falar, eu torço, né, para que a arbitragem melhore. Parece que a gente vai ter uma profissionalização dos nossos árbitros. Torço para que isso melhore, porque isso é bom pro produto, tá? Mas quando envolve flu, eu particularmente acho que a arbitragem é um negócio muito louco, né? Mas é isso. Se bem que ontem, na final, o Bruno Arleu, eu acho que foi um dos menos... Acho que ele, apesar de teve momentos ali que pra gente ele dava amarelo, mas sempre tem isso. O mínimo do árbitro, mais ou menos, sempre amarela mais o Fluminense do que o time adversário. Isso aí é fato. Mas vamos torcer aí para que o nosso querido Wilton Pereira Sampaio faça uma boa partida. Mas mesmo com esse aproveitamento, não levo muito fé, mas tudo bem. Tomara que dê certo. Falando um pouquinho ainda sobre disputa de pênaltis, né? Que o meu pós-jogo foi reclamar que quando eu vi que era para ir para pênaltis, o meu coração quase parou. O Fred Sincero, lá no X, ele trouxe o seguinte: o jornal de 1900 e lá vai bolinha, parece que é algo institucional mesmo. Olha só, time não ganha uma nos pênaltis, é azar, né? E olha aqui o contexto. Pela terceira vez nessa excursão à Europa, o Fluminense perdeu na decisão dos pênaltis, tá? Ontem à noite, no Estádio Olímpico. O beneficiado foi o AZ67, né, o time da própria Holanda, que garantiu o terceiro lugar do torneio internacional de Amsterdã, ao vencer o clube brasileiro por 5-4, depois de um empate de 2-2 no tempo regulamentar. Pra tu ver, situação de pênalti com o Fluminense é há muito tempo. Por isso que eu digo pra você, eu vi muita gente comentando, não, Thiago, você não pode falar isso, não tem números que mostram que o Fluminense nos pênaltis... Não é nem questão de número, tá? Eu não tô nem fazendo esse levantamento de número, não. Um dia, quem sabe, a gente consiga fazer. Mas eu queria entender essa inoperância do Fluminense em relação a pênaltis. A gente precisa melhorar isso. Isso é um ponto que precisa ser tratado no Flu, né? E urgente, porque a gente pode disputar pênalti esse ano ainda. Libertadores, Copa do Brasil, né? Então é necessário que a gente resolva essa questão. Ajudando também, Zubeldia trouxe que a tendência é que ele selecione os batedores e resolva isso, né? O Fluminense terá ali batedores definidos e tudo mais. Eu fico me perguntando, já não era para estar definido?
Já não era para o Fluminense ter os seus batedores oficiais no sentido de jogadores que pô, são muita qualidade para bater pênalti? Cara, porque, vamos ver isso agora? Não, gente. A gente teve uma final agora que perdemos por causa disso. Sabe? A gente precisa acelerar. E falando sobre pênaltis, Otávio, na sua rede social, se desculpou. Se desculpou, hein? Bom, vamos ler. Vamos ler. Vamos ler. Vamos ver o que falou o Otávio aí depois de perder um pênalti. Eu quero colocar aqui um pouco maior pra gente poder dar uma olhada, diretor. Vamos lá. Olha. Difícil escrever ou explicar algo. Então, primeiro ele já fala que é muito difícil explicar ou escrever alguma coisa. Principalmente quando as coisas não vão como a gente quer. Mas vivo por propósito e Deus me colocou no futebol para glorificar Ele em todos os momentos. Aí, Otávio, eu como cristão, sinceramente, eu vou ignorar tudo isso que tu tá falando aqui. Sabe, eu não gosto. Eu, particularmente, teologicamente, pra quem não sabe, eu sou professor de escola bíblica dominical, tá? Eu não gosto muito de envolver. Eu tô falando da minha fé, tá? Envolver Deus. Se bem que Deus é algo muito. É até uma fala, né? Pode falar, atribuir a outros deuses, mas como ele botou D maiúsculo, eu acredito que ele tá falando do Deus bíblico, né? E sinceramente, eu não vou entrar nesse mérito. Pô, se a gente parar pra pensar, será que Deus quis que o Otávio perdesse o pênalti para glorificar o nome dele, porque o Flamengo venceu? E quem é cristão e torce pro Fluminense? Então, assim, não vamos envolver isso não, tá? Porque, sinceramente, a gente tá falando de bater um pênalti, que é capacidade técnica. E outra, tá? Algo que a própria pessoa que tá comentando, o Otávio em si, é um jogador muito bem pago para isso, tá? E outra, o cara pode ser também um dos melhores batedores de pênalti do planeta. Mas, gente, vai errar também. Por isso que eu acho que atribuir Deus, sei lá, dá mais uma glorificação do nome do Senhor, né? Parece até o hora da teologia, mas não é não, gente. Aí vamos lá. Treinei muito para quando chegasse o momento, a história fosse diferente. Infelizmente não foi. Só quem bate e perde um pênalti em uma decisão sabe o sentimento de tristeza e dor por não ter convertido. Isso aqui eu acredito que deve ser. Eu sempre quando me falava de ser jogador de futebol, eu me lembro disso aqui. Estádio lotado, teu pênalti decide tudo. Cara, eu acho que essa aí é um dos maiores picos de pressão, né, no futebol que um cara deve enfrentar. Porém, a gente não pode tratar o futebol como se fosse algo muito normal, né? Tiago, em que sentido? Vamos lá. Quando você é um cirurgião e você vai para uma sala de cirurgia para talvez salvar a vida de alguém, deve ser muito mais tenso e nervoso, cansativo, angustiante, difícil do que o cara bater um pênalti, né? E a gente sabe que o mundo é tão louco que o cara que bate o pênalti ganha talvez 800, que é no caso do Otávio, 600, 800, ninguém sabe direito o salário dele. 1.000 por mês, enquanto esse cirurgião ganha quanto? Eu não sei quanto que ganha um cirurgião, mas eu tenho certeza que não ganha perto do que ganha um cara que chutou uma bola, né? Então assim, não tô desmerecendo o futebol não, só tô dizendo. É muito drama, hein? Estamos muito dramáticos. É muito draminha pra minha cabeça, né? Não, e se tu discordar, pô, comenta aí, mas eu acho muito dramático isso aqui, né? Aí beleza, aquele famoso, só quem sabe quem bate, né? É como assim, eu ganho os milhões, eu ganho a glória de quando acerto, mas quando eu perco, não é tão ruim, porque, no caso, né, só erra quem bate. E só quem ganha salário de quase 1 milhão, Otávio, é você. Não é o torcedor que acorda cedo pra ir trabalhar. Então, assim, eu acho que a cobrança ela tem que existir, tá? Eu acho que é oriundo é o ônus de ter um emprego desse. Aí, beleza. Como é que foi? Eu tô onde? A história é diferente, beleza. Treinou, né? Ele disse aqui que ele treinou. Mas isso é o mínimo do mínimo, né, irmão? Assim, é o mínimo. Eles ganham milhões, né? Tem que treinar, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Porque aí seria loucura, né? Aí vai dizer, sabe o sentimento e tristeza e a dor de não ter convertido. Agora,
ouvir com muita dor as críticas, pois só quem está no dia a dia sabe o quanto a gente se prepara para treinar para conquistar nossos objetivos e dar alegria para todos vocês. Pô, cara, mas é isso aí. Mas o torcedor também se dedica muito, não se dedica, não? Ir pro estádio, pagar caro. Uma camisa do Fluminense hoje, modelo torcedor é R$ 400, uma do modelo jogador é 600. Então, assim, eu acho que o sacrifício maior, com a minha ignorância, tá? Eu posso estar sendo a pessoa mais escrota do mundo nesse vídeo, mas o meu objetivo não é isso, não. Eu quero ter compaixão do Otávio, tá? Eu quero ter compaixão do Otávio, mas pelo menos os fatos mostram que eu tenho que ter compaixão com a torcida, que não ganha salário milionário, né? E outra, para ter as coisas do Fluminense é sempre muito difícil, né? Você tem que pagar tudo muito caro, porque é oficial, não sei o quê. Falando nisso, tem os produtinhos que estão aí passando no vídeo, se você quiser se comprar, você pode ajudar a gente, não paga nada por isso, obrigado pelo merchan. Mas assim, eu tô querendo sabe, me colocar no lugar do Otávio, tá? Aí vai lá. Sabe, a gente treina para conquistar nossos objetivos e dar alegria a todos vocês. O Senhor é o refúgio para os oprimidos, uma torre forte na hora da adversidade. Agora, que tradução de Bíblia é essa que ele falou, né? Tudo bem, né? Aí ele termina, é isso? Então, diretor, é só isso? Cara, faltou o mais importante, Otávio. Pra eu ter um pouco de. Me desculpa, torcida. Porque apesar de ganhar milhões por ano, eu errei o pênalti. E como eu disse, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que os craques também erram. Apesar do Otávio não ser craque. Ser um jogador, ok, né? Mas, poxa, faltou me desculpe, né? Falou o famoso, eu sofro muito por ser jogador de futebol, a gente sofre muito, é muito difícil, né? Mas, sinceramente, faltou o principal. Torcida, eu quero me desculpar, porque o que eu fiz foi vergonhoso. E falta o Guga também se desculpar. Gente, o que eu fiz foi ridículo, né? O que eu fiz foi horroroso. Foi para um jogador que ganha milhões, você não tem desculpa para perder pênalti. Não existe desculpa para perder pênalti. Perde. As pessoas vão perder. No futebol, ele só acontece por causa dos erros. Se todo mundo acertasse tudo, ia ficar 0-0. O futebol, ele acontece pelos erros, tá? Porque eu acerto se todo mundo acerta, né? Como eu disse, 0-0. Então, assim, faltou... Poxa, eu queria ter um pouco mais de empatia com o Otávio, mas faltou o princípio, me desculpe, né? E sobre a glorificação de Deus no futebol, por meio da vida dele, perder um pênalti, eu, sinceramente, eu acho que é forçar muito, né? É tentar forçar muito, apelar demais. É só falar, poxa, eu ganho muito, eu vivo uma realidade diferente do povo brasileiro, onde a gente tem um povo que sofre muito, a disparidade é muito grande, socialmente, financeiramente, para eu chegar aqui não ter coragem de me desculpar. Aí tu vai colocar o Senhor lá no começo e o Senhor lá no final. E a humildade? E o perdão? Se tu pede perdão, eu te perdoo. Porque eu te perdoo, tenho que te perdoar. Mas eu tô errado aqui, gente. Em nenhum momento eu vi o Otávio pedindo desculpa, né? Então é isso. Vamos seguir. E aqui, pra gente terminar, gente, tem o nosso querido Flu Resenha trazendo um possível Fluminense, né? Para os próximos dias aí. A gente tem Fábio no gol, Milan na esquerda, James na direita, James que tá jogando uma barbaridade, Samuel Xavier na lateral direita, Arana na lateral esquerda, né? Lá na frente a gente tem Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, tá bom? E a gente tem Savarino, Castilho e Canóbio, tá? Então a gente tem algumas alterações. Seria Savarino na do Serna, Castilho na do John Kennedy, Canóbio estaria no mesmo lugar. Por enquanto esse é o meio porque o Bernal não está disponível, acredito eu. E o Freitas no Milan e o Arana no lugar do René. Fala pra mim que pelo menos no papel esse time aqui não parece ser um time muito mais qualificado. Tô falando no papel, tá? Né? Dentro de campo a gente tem que ver até como que vai chegar o Castilho, né? O tempo de adaptação que ele vai precisar, o Milan também, o tempo de adaptação que ele vai precisar, mas esse seria um time bem legal, cara. Um novo Fluminense, né? O que vocês acham?
Bom, eu acho que seria muito bom. Comente aí se você mudaria alguma coisa, tá bom? No mais, galera, é isso, né? Ai, ai. Se inscreva no canal, deixe aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui, como sempre falo, é um presente, um privilégio ímpar, incrível. Então é isso, gente. Saudações colores. Um beijo você que chega até aqui no fim. Você é outro nível, mano. Nível top mesmo. Valeu. Saudações colores, fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal.